Olá pessoal, eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 32. Nós vamos rever alguns conceitos de hidrografia e também a disponibilidade e consumo de água doce. Mas antes de começar a aula, é importante lembrar que você, estudante que está fazendo as atividades pelo aplicativo, vai no formulário da aula 32 de hoje, responde o formulário e garante a sua presença. Você, estudante que está retirando as atividades na escola, fique atento ao prazo de retirada e devolução dessas atividades. É importante que façam as atividades do seu professor, tenham em mãos também o caderno, a caneta, o lápis, para que possa fazer as anotações, ok? Então vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje é rever conceitos sobre hidrografia e disponibilidade e consumo de água doce. E para começar, nós vamos falar aí de algo que vem ocorrendo muito, na nossa região ultimamente. Você se lembra se algum dia você ficou sem água? Nós estamos passando aí por um momento de períodos de seca, onde está chovendo pouco e nós estamos sofrendo com essa falta de água. Aqui na região metropolitana de Curitiba está acontecendo isso. Mas como será que é ficar sem água, Como é viver, passar o dia ali sem esse recurso que é tão essencial à vida e tão importante? Então, a água, ela é essencial à vida, ela é muito importante, tanto para o ser humano, quanto para os animais, para as plantas, para a agricultura, para as indústrias, são diversos serviços que dependem de recurso. Porém, milhões de pessoas no mundo sofrem com a falta deste recurso. Eles não têm uma disponibilidade como nós aqui no Brasil temos. E essa falta de água, desse recurso natural que é tão essencial à vida, ela faz com que algumas atividades nessas regiões, elas não possam em grande escala, uma quantidade grande. Por exemplo, a agricultura, a agropecuária, as atividades industriais, geração de energia. Então, tudo isso é afetado por falta deste recurso natural. Mas de onde será que vem essa água? Você sabe de onde vem a água quando você abre ali a torneira, o chuveiro? De onde será? Ela não surge, assim do nada. Nós temos todo um ciclo para que ela possa chegar até as nossas casas. Então, antes de responder essa pergunta, é importante destacar que o nosso planeta Terra, ele é coberto aproximadamente 3/4 de água doce e salgada e apenas 1/4 de terras, os continentes e as ilhas. E aí nós temos aqui, total de água no planeta Terra. Então nós temos, o planeta Terra representado aqui. De toda essa água que nós vemos no planeta Terra, 97,5% é água salgada. 2,5% é água doce. Pode ser gelo nas geleiras, nas calotas polares, ou ela pode ser líquida. Aí desses 2,5%, 68,9% está nas calotas polares, e nas geleiras. 31,10% de água doce líquida, os rios, os lagos, E dessa porcentagem, desses 31%, 96% é água subterrânea, que está entre as rochas, nos lençóis freáticos, aquíferos, e apenas 4% é a água superficial. Então, se a gente observar, essa distribuição de água ali no mundo, no planeta todo, nós vamos ver que aquilo que nós usamos para consumo, que está disponível para as atividades do ano, é uma porcentagem bem pequena. E aí, em termos globais, o Brasil ele está muito bem
na sua disponibilidade de água. O Brasil ele tem uma boa quantidade de água. Ele possui cerca de 12% da disponibilidade de água no planeta. Então, nós podemos dizer assim que temos bastante desse recurso, mas temos que ter consciência de como utilizar esse recurso, né? É muito importante, principalmente nesse período que nós sofremos aí com a seca na nossa região, que a gente, né, saiba como utilizar a água, fazer economia, né? Quando a gente tem a oportunidade de economizar esse recurso, é bastante importante. Então, nós temos aqui, né, um gráfico que mostra a distribuição de água no Brasil por região. A cor azul representa a região norte, então nós temos bastante água disponível nessa região, né? É uma região que nós temos ali que chove bastante, né, por conta da floresta, né, enfim, por outros fatores também. Temos, seguido da região norte, a região centro-oeste, que também dispõe de bastante água. Depois, a região sul, que é onde está localizado o nosso estado do Paraná. Nós também temos uma boa quantidade de água. Região sudeste e, por último, né, a região nordeste. Então, essa disponibilidade de água, ela vai ser influenciada por diversos fatores. Cada região tem a sua característica. Cada região tem um tipo de clima, um tipo de relevo, e isso vai influenciar muito nessa disponibilidade de água. E aí, né, nós vamos fazer agora a nossa primeira atividade. Essa atividade é para você copiar no seu caderno e responder. Vamos ver. Aproximadamente 70% do planeta Terra é construído por porções de água. Dos tipos de água, nós temos a salgada, encontrada nos oceanos, e a doce, encontrada nos rios. Existe em maior quantidade no planeta. Que tipo de água nós temos em maior quantidade? Água salgada ou água doce? Agora é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se você acertou? Então lá, né? Aproximadamente 70% do planeta construído. Então, a maior parte dessa água é de água salgada. Está nos oceanos e nos mares. Parabéns para quem acertou essa atividade. E aí, dando continuidade, né, ao estudo da água, então nós temos ali o solo, a chuva e o relevo como elementos fundamentais para a hidrografia. Como eu já havia comentado com vocês, né, são fatores que influenciam na disponibilidade de água doce. E a chuva, ela é muito importante, ela é essencial, porque a chuva ela vai abastecer o leito dos rios, parte da água da chuva ela vai entrar, ela vai ficar presa entre as rochas, ela vai ficar abaixo ali do solo e nós vamos estar ali alimentar os aquíferos. Então é muito importante. Aqui no Brasil nós temos no geral, né, chove-se bastante nas regiões. Nós temos alguns casos isolados onde chove pouco na região nordeste, né? Mas nós podemos dizer que no geral nós temos uma boa quantidade de chuva no nosso. E aí, né, continuando falando ali sobre as águas, nós vamos falar um pouquinho dos rios. O rio, ele é dividido por partes. Então, nós temos a localidade onde o rio vai nascer, nós temos a localidade onde o rio vai desaguar suas águas, nós temos os rios principais alimentados por outros rios também, não só. Então, nós vamos ver alguns conceitos agora de partes de um rio, ok? Então, o que seria um rio? Corrente de água natural, que ele se dirige para o mar, para um lago, né, para um oceano ou para um outro rio também. Córrego, riacho, regato ou ribeirão são rios mais estreitos, rios mais rasos, que não têm uma profundidade tão grande ali, né, de água, ou com menor volume de água. Então, dependendo ali da localidade, né, às vezes a gente chama um pequeno rio de córrego ou a gente chama de riacho, né, mas são os rios menores. Nós já vamos observar uma. Nascente. Nascente é o local onde a água subterrânea, aquela água que ficou presa entre as rochas, está ali no subterrâneo, quando ela atinge a superfície, nós vamos ter a nascente de um rio, o começo do rio, onde começa ali o leito do rio. Leito. Leito é o espaço ocupado pelas águas, é o caminho que o rio vai percorrer, ok? E aí nós temos a foz, que é o local onde essa água do rio vai desaguar. Então, ele caminha para algum lugar, ou ele caminha para outro rio, ou ele caminha para o mar, ou ele caminha para um lago. Em algum lugar, esse rio vai desaguar. Temos o afluente, que são os rios de curso de água menores que desaguam em rios principais. Então, nós temos um rio principal e nós vamos ter os seus afluentes, que são rios ali menores que desaguam no principal. E nós temos o subafluente, que é o rio que deságua no rio afluente e, consequentemente, temos também a margem, que é o local onde a água encontra a terrestre. E aí nós podemos observar, né, na figura as partes de um rio. Então, nós vamos ter a nascente, que é aquele lugar onde vem a água subterrânea, né? Ela atinge a superfície e começa ali a nascer um rio, né? Nós temos aqui o leito do rio, né? Por onde ele caminha, o seu percurso, e ele vai desaguar. Onde ele deságua é chamado de foz. Aí nós temos o rio afluente, que é um rio menor, que está, né, alimentando um rio maior, as suas águas desaguam ali. E o subafluente, que são esses rios menores
que eles, né, atingem o afluente e depois vão para o rio principal. Então, nós temos aqui, né, como a gente pode observar na fotografia, um leito de um rio bastante extenso, bastante grande. Temos a margem do rio, né, que é essa parte aqui onde encontra a superfície, ok? Então, né, como eu havia comentado com vocês sobre o riacho, sobre córrego, né, que são rios mais estreitos, rios menores, eu trouxe a fotografia aqui para que vocês possam observar. Então, esse é um córrego na região de Curitiba, então nós podemos observar que ele é bem mais estreito. Vamos voltar um pouquinho aqui e comparar, né, com o leito desse rio. Ele é bem diferente, ele é mais estreito e ele é raso. E a gente pode ver, observar nesse córrego, nós poderíamos fazer diversas observações aqui, né? Mas a gente vê que tem um pouco de falta de água aqui também, né? Talvez pelo momento que nós estamos vivendo aí de falta de chuva, né? Tem chovido pouco, então a gente pode observar que isso afeta diretamente as águas. E aqui nós temos a imagem de um riacho na Mata Atlântica, né? Então vocês podem observar que o riacho também, ele é mais estreito e as suas águas são mais rasas, ok? Dando continuidade, nós temos os rios com algumas características. Nós temos tipos de rio. Então, nós temos aqui rios de planalto, que são os rios que descem das áreas mais altas do relevo. Nas regiões mais altas, os rios vão ser chamados de rios de planalto. Esses rios, eles são bastante utilizados para a geração de energia elétrica. Vamos ter também os rios de planície, que são os rios que estão nas áreas mais baixas do relevo, né? Esses rios, eles são bastante utilizados para navegação, né? Transporte de pessoas, transporte de mercadorias. Temos os rios temporários ou intermitentes, que são os rios que em determinada época do ano eles secam, né? Por falta da chuva, esse rio ele não é alimentado e em algum período do ano ele vai. Mas quando chove bastante, esse rio ele volta a aparecer. Por isso o seu nome temporário. Ele surge do ano, geralmente, né, no período chuvoso, e em outra parte do ano o rio vai desaparecer. E nós temos o rio perene, que são os rios que nunca secam. Então, os rios onde as suas nascentes, elas são sempre, né, abastecidas ali pelas águas da chuva, ok? E aí, nós vamos falar um pouquinho também sobre as bacias hidrográficas, né? Então, aqui nós temos a representação de duas bacias hidrográficas. O que seria uma bacia hidrográfica? É uma porção de terra, né, banhada ali por diversos rios. Então, nós temos a nascente do rio, nós temos o seu afluente, o leito principal, a foz e nós temos o divisor de águas. Esse traçado aqui, ele é um divisor de águas, que ele é de acordo com o relevo. É o relevo que vai definir a divisão entre uma bacia hidrográfica e outra bacia hidrográfica. Então, nós temos aqui, né, o divisor de água, que delimita duas ou mais bacias. No caso da nossa figura, nós temos duas bacias hidrográficas, né? A definição de bacias, que é o conjunto de terra banhados pelos rios, né? Então, a gente tem o conjunto de terras banhado por diversos rios ali. Lençol freático é o lençol de água doce, de água potável, que se encontra entre as camadas de rochas abaixo do solo. Então, é da onde surge, né, quando o lençol freático atinge ali a superfície, essa água, ela vai ser o início do rio, ali vai ser, né, a nascente do rio. E aí, para dar continuidade na nossa aula, nós vamos para a nossa segunda atividade. Então, copiar também no caderno. A partir dessa figura aqui, né, que mostra os elementos da bacia hidrográfica, que mostra a nascente, a foz, o divisor de água. Então, nós temos duas perguntinhas para responder. A primeira,
Qual o nome indicado na bacia mostra o rio que deságua em outro rio? Qual é o nome dado, né, este elemento? E o segundo, qual o nome indicado na bacia mostra onde as águas do rio desaguam? E agora é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram, né? Então, vocês tinham que dizer qual nome indicado na bacia mostra, né, o rio que deságua. Então, nós já vimos nessa definição. São os afluentes, rios menores que desaguam no rio principal. Qual o nome indicado na bacia mostra onde as águas do rio desaguam. E agora nós estamos falando da foz, tá? A diferença é que aqui nós perguntamos onde deságua em outro rio. Por isso que o nome é afluente e aqui é foz. Para você que acertou a atividade, parabéns! E vamos dar continuidade na nossa aula. E como será que seria a vida sem água? Será que existiria vida ainda sem água? Você já pensar nisso? O quanto é importante esse recurso natural? Vamos ver. Nós precisamos da água para beber, nós precisamos da água para nos alimentar, nós precisamos da água para gerar energia, nós precisamos da água para fazer diversos produtos, né? O que nós estamos utilizando, a roupa que eu utilizo, a sua produção, parte dela depende de água, né? O sapato que eu utilizo, os produtos que eu consumo. Então, a água ela está presente em muitas das atividades do ser humano. Então, ela é muito importante. A vida sem água, ela seria inexistente, ok? Mas de onde será que vem essa água? Será que essa água ela vem só? A chuva, ela a gente possa ter disponibilidade de água doce. Toda essa disponibilidade é proveniente de um ciclo que vai da chuva à infiltração da água no solo, aos lagos, às represas, aos lençóis freáticos, todos eles entendidos como um curso d'água. Então, nós temos ali a água da chuva alimentando, né, as represas, alimentando os rios, alimentando os lençóis freáticos. Por isso que ela colabora muito, ela é fundamental, ela é essencial para essa disponibilidade de água. O conjunto de curso de água, ou seja, os rios perenes, lembram dos rios perenes, aqueles que não secam? E os temporários, aqueles que secam, os lagos, as represas e os lençóis freáticos de um país formam a sua rede hidrográfica. Então, a rede hidrográfica ela é composta por diversos rios, pela água subterrânea, pelos lagos. E essa rede hidrográfica do Brasil, ela é uma das maiores do mundo, graças à sua disposição do relevo, que forma diversos divisores de água, como nós observamos naquela figura da bacia hidrográfica. E grande volume de água é favorecido pelos tipos climáticos. Então, o clima no Brasil, ele favorece também, né, essa grande quantidade de chuva que nós temos. Isso acaba abastecendo a água doce que nós temos aqui, né? Então, nós temos intensos regimes de chuva ao longo do território brasileiro. Então, o Brasil, devido ao seu clima, devido ao seu relevo, tem uma grande disponibilidade de água, né? Uma das maiores bacias, rede hidrográfica do mundo. E aí, né, essa rede hidrográfica ela é dividida em regiões. Então, o Brasil dispõe de 12 regiões hidrográficas brasileiras. Cada cor no mapa corresponde a uma dessas regiões. Então, nós temos o verde, né, região amazônica, nós temos no azul ali o Tocantins-Araguaia, e nós vamos ter diversas outras regiões hidrográficas do Brasil. E o desenvolvimento de um país, das suas atividades econômicas, ela vai depender, entre outros fatores, dessa disponibilidade dos recursos hídricos. Então, para que eu possa ter ali atividade industrial,
para que eu possa ter a agricultura, para que eu possa ter a criação de animais, a pecuária, eu preciso de uma boa disponibilidade de água. Então, ela vai influenciar diretamente os setores da economia também. E, como a gente, eu havia falado, a água ela é de uso diário e ela é de uso social. E a quantidade que é represada, a quantidade que está disponível ali numa região, num país, vai influenciar, o setor da agropecuária, da indústria, a geração de energia, o lazer também, Nós temos diversas atividades de lazer onde se utiliza a água, a pesca, o sistema de transporte. É muito comum na região norte do Brasil o sistema de transporte ele ser através das hidrovias, Aqui no Paraná nós não temos como na região norte, mas se a gente tiver a oportunidade, de ver isso em aulas futuras, a gente pode ver também que a região norte ela utiliza bastante as vias ali, o rio como meio de transporte. E vamos falar um pouquinho da bacia hidrográfica do Paraná. A bacia ela atravessa as regiões mais industrializadas e urbanas do Brasil, com maior capacidade de energia elétrica instalada no país. Ela abrange os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina e o Distrito Federal. Ela tem um grande potencial hidrelétrico, por conta do seu relevo, por conta do seu clima, então nós temos uma disponibilidade de água bem grande ali. E aí nós temos, a usina de Itaipu, que é uma das maiores do mundo, que está localizada aqui no nosso estado, no estado do Paraná, que faz parte da bacia hidrográfica do Paraná. Além disso, apresenta um solo muito rico e, por isso, possui elevada atividade agropecuária. Então, se a gente for falar um pouquinho do nosso estado, é um estado de solo fértil, onde nós temos aí a atividade da agricultura e da pecuária bastante expressiva no nosso estado. Isso graças a esse solo fértil, graças à disponibilidade de água. E aqui, nós temos o mapa da região hidrográfica do Paraná. Então, nós temos diversos rios que compõem essa região hidrográfica. Rio Iguaçu, o Rio Paranapanema, Rio Tietê, o Rio do Paraná, Rio Aporé, Rio Grande. Então, são os rios que compõem essa região hidrográfica do Paraná. E agora nós vamos para mais uma atividade, copiar e responder no caderno. Vamos ver, atividade de número 3. De que forma os rios das bacias hidrográficas brasileiras estão relacionados ao dia a dia e ao cotidiano das indústrias e da agricultura? Então, vocês vão falar dessa relação do rio, com o nosso cotidiano e com as atividades que é desenvolvida no nosso país. Agora é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se vocês acertaram? Então, a pergunta era a seguinte: de que forma os rios das bacias hidrográficas estão relacionados com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia e as atividades da indústria e da agricultura? Então, a água, ela faz parte das nossas atividades, né? Nós utilizamos ela para beber, né? Nós utilizamos ela em diversas atividades humanas. Os rios, eles são importantes para o transporte, para a pesca, produção de energia elétrica, atividades agropecuárias, porque, né, vai ser utilizado ali para a irrigação da agricultura. E as indústrias, né, elas se instalam em lugares que pode contar com este recurso. Então, a água, ela é importante para todo mundo, tanto para o ser humano quanto para atividades industriais e atividades da agricultura dependem desse recurso natural. Parabéns para você. E aí, dando continuidade, nós vamos fazer mais uma atividade. Essa atividade aqui, nós vamos o mapa do Brasil e vamos dizer qual é a maior região hidrográfica do Brasil. Para responder a atividade, você vai ter que fazer uma análise ali, tá? Então, a cor, né? Cada cor corresponde a um nome. Então, nós vamos ter que descobrir qual é a maior região hidrográfica do Brasil. É com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Então, nessa atividade, nós tínhamos que dizer qual a maior região hidrográfica do Brasil. Então, de acordo, com a legenda, a hidrográfica é a região do Amazonas, que é essa que está em verde, compreende aqui diversos estados. Nós temos Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Mato Grosso e Amapá. Espero que vocês tenham acertado e parabéns para quem acertou, ok? Foi a nossa aula de hoje, Nós podemos rever alguns conceitos ali sobre hidrografia, dessa disponibilidade de água que nós temos no planeta, que nós temos no Brasil, que nós temos no Paraná, e falamos também um pouco sobre o consumo dessa água, o quanto ela é importante para as atividades do ser humano, seja para se alimentar, seja para o lazer, seja para a agricultura, para a agropecuária, para a indústria. Então a gente pode perceber a importância deste recurso natural. Eu espero que vocês tenham aprendido com a aula de hoje e encontro vocês na nossa próxima aula.